Senhores Presidentes de Câmara de Vila Real, Armamar, Santa Marta de Penaguião, Régua e Lamego, espero não ter esquecido nenhuma das presenças de Câmara, Sr. Presidente da CDR Norte, Sr. Reitor da OTAD, Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, representantes da Rede Empreendedouro, senhoras e senhores empresários, minhas senhoras e meus senhores, eu agradeço muito o facto de me deixarem associar à apresentação desta segunda edição do Prémio Douro Empreendedor. E agradeço particularmente porque penso que este prémio identifica, simboliza dois aspectos que me parecem fundamentais para promover um desenvolvimento regional que tem de partir, sobretudo, em primeiro lugar, da competitividade do território, da competitividade económica a partir do território. Desde logo porque é um prémio promovido por uma rede, a Empreendedouro, uma rede que junta atores de diferentes áreas, da universidade, do sistema científico, das empresas, até da área cultural, dos agentes públicos, uma rede que dessa forma promove algo que me parece fundamental para o nosso país, e em particular as regiões, conseguirem desenvolver-se, que é ganhar escala. Frequentemente, a nossa dificuldade em adquirir competitividade tem a ver com a ausência de escala. E para conseguirmos escala, temos de estar disponíveis para cooperar, para nos agregarmos e fazê-lo frequentemente em rede. Mas a segunda vantagem de uma rede deste tipo, e é por isso que me parece particularmente importante, é o facto de juntar valências, conhecimentos diferentes. Isso é extremamente importante em termos de potenciar uma melhor valia do território. E este é o segundo ponto que eu gostaria de frisar. A competitividade tem de partir do território. A competitividade económica tem de partir dos recursos endógenos do território, neste caso do Douro. A paisagem do Douro, o vinho, mas depois todos os outros produtos que lhe estão associados, todas as outras componentes também em termos de serviços que lhe estão associados. Mas é essa competitividade com base no território que, aliás, constitui um pilar fundamental do próximo ciclo de fundos europeus do Portugal 2020. É esse tipo de competitividade que nós queremos potenciar, promover no âmbito do Portugal 2020 do próximo ciclo de fundos europeus. E, nesse sentido, o apoio que a CCDR Norte, que o Programa Operacional do Norte dá a este projeto, só pode ser por mim louvado, porque corresponde precisamente às orientações estratégicas que o próprio Governo definiu. Esta competitividade assente no território é uma competitividade que valoriza os recursos desse mesmo território, acrescentando valor a esse território. E acrescentar valor ao território significa associar território a conhecimento, a inovação, a empreendedorismo, a uma maior capacitação dos seus agentes. É fundamentalmente isso que nós temos de fazer. E nesse contexto, é ainda mais relevante o facto de associarmos também conhecimentos diferentes, valências diferentes, como faz a rede do Empreendedouro. Torna mais fácil transferir conhecimentos, promover a cooperação entre diferentes áreas que permitem uma valorização dos produtos do território, daquilo que existe no território, de forma diferenciada. Juntando empresas, cultura, ciência, é mais fácil promover este processo de renovação do território, de valorização do território em termos do seu potencial económico. Trata-se, como disse, em primeiro lugar, de acrescentar valor ao que existe. Mas, em segundo lugar, também de retirar valor daquilo que nos diferencia. E é desta forma, acrescentando valor ao que existe, àquilo que é nosso, que existe no território, e usando essa capacidade de diferenciação daquilo que é único do território, e aqui no Douro, o Douro é único, nos seus produtos, na sua paisagem. É dessa forma que, em alguma medida, talvez até paradoxalmente, nós estaremos em melhor posição para ser competitivos num mundo cada vez mais global. Porque aquilo que é único do território não se deslocaliza facilmente. Uma competitividade económica que é importada num dia, facilmente no dia seguinte pode também sair do nosso território. Uma competitividade que passa fundamentalmente por aquilo que são os recursos desse território, juntando, como disse, inovação,
capacidade de investigação científica, capacidade de comercialização, capacitação dos agentes, maior qualificação humana, aquilo que são os valores e os recursos que já existem nesse território, é esse tipo de competitividade que nós temos de desenvolver e que nos permite, pela diferença e pela valorização desse território, ser realmente capazes de vencer num mundo global. É também dessa forma que nós conseguiremos vencer e superar algumas das mais graves assimetrias de desenvolvimento que temos no nosso território. Nós, em Portugal, investimos muito e com algum sucesso em infraestruturas e equipamentos públicos. Hoje em dia, o nosso país está, em matéria de infraestruturas, de equipamentos públicos, acima da média europeia. Mas não foram por si só essas infraestruturas e esses equipamentos públicos que impediram, em alguns casos, o aprofundar das assimetrias regionais, o aprofundar dos diferentes níveis de desenvolvimento económico, de qualidade de vida no nosso território. E combater isso passa, em primeiro lugar, por uma competitividade inteligente. Essa competitividade inteligente, como disse, é a competitividade que passa da valorização do próprio território. Trata-se, no fundo, de tirar partido de todo o território para o benefício de todo o território. A melhor forma de nós termos um território com menos assimetrias é também a melhor forma de sermos competitivos, porque é procurando em todos os recursos que existem em todo o nosso território a verdadeira fonte da competitividade do nosso país, dessa competitividade inteligente. E no Portugal 2020, no próximo ciclo de fundos europeus, é precisamente, como disse, esse tipo de competitividade que é a prioridade. Mas não vamos apenas promover esse tipo de competitividade inteligente. Queria aqui dizer também que vamos, em particular aos territórios de baixa densidade, criar formas de potenciar, discriminar positivamente investimentos que sejam feitos nesses territórios de baixa densidade, sobretudo quando estes territórios de baixa densidade têm níveis de desenvolvimento económico ou de qualidade de vida inferiores. Vamos, desde logo, criar concursos diferenciados, permitindo abrir concursos para tipologias, por exemplo, de municípios em determinadas partes do nosso território apenas. Vamos majorar positivamente, no âmbito dos fundos, projetos que tenham lugar em territórios de mais baixa densidade, aliás, em linha com aquilo que o Governo recentemente aprovou em termos de proposta de lei para benefícios fiscais, concedendo um maior benefício fiscal para investimentos em regiões com um PIB significativamente inferior à média nacional. Em matéria de fundos, aliás, nada é mais simbólico de utilização dos fundos para combater as assimetrias regionais, para promover o desenvolvimento das regiões do nosso país continuam ainda com um índice de desenvolvimento inferior, que o facto de 93% dos fundos europeus serem destinados a essas regiões, as chamadas regiões de convergência. Queremos, assim, portanto, um país mais competitivo, porque entendemos também, ao mesmo tempo, que a competitividade não é suficiente para a coesão social, mas é instrumento dessa coesão social. Mas como não é suficiente, também desenhamos e estamos a promover mecanismos específicos para promover essa coesão social, que tem também uma forte componente de coesão territorial. E prémios como o de hoje, com o tipo de projetos que vão premiar, são seguramente prémios que cumprem estes dois objetivos fundamentais que nós temos e que queremos e entendemos são objetivos do país. Um país mais competitivo, mas também um país mais coeso em todo o seu território e socialmente. Muito obrigado a todos.